O apóstolo se descreveu como embaixador em cadeias. Está lá em Efésios, capítulo 6, verso 20. Para que em Cristo Jesus ele fosse ousado falar, como se cumpre fazer. Paulo falou. Paulo havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Paulo poderia ter se perguntado: por que estou aqui quando poderia ter feito muitas coisas sem essas correntes? Como o irmão falou, Paulo estava preso. Ele poderia ter se perguntado, por que ele estava ali? Como é que eu posso dizer? Enquanto ele estava preso, ele poderia ter feito muitas coisas naquele momento em que ele estava preso na prisão. Quando ele estava preso em Roma, ele escreveu 2 Timóteo, que é considerada uma epístola pastoral. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, verso 13, que fala um pouco sobre a prisão de Paulo, se não me engano. Filipenses é o mesmo livro que a gente estava agora há pouco, né? O mesmo livro, tá? É só voltar umas 2 ou 3 páginas antes. Como é que está escrito aí? Irmã, lê pra gente. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais saiba que estou preso por causa de Cristo. Amém? Amém. Então, a prisão do apóstolo Paulo, em vez de atrapalhar, tornou o evangelho conhecido por todos, inclusive pela guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador romano, mostrando que suas correntes eram por causa de Cristo e impactando a alta sociedade romana com a mensagem cristã. A razão da prisão de Paulo era clara para todos. Ele era um prisioneiro, mas não por crimes, e sim por causa da sua fé em Cristo Jesus. E a lição para nós hoje é: Deus pode usar qualquer situação, a lição para nós hoje é: Deus pode usar situações mais difíceis para expandir o seu evangelho e glorificar o seu nome em nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele enfrentou as piores situações que a gente possa imaginar. Mas Paulo, quando ele foi acorrentado e estava preso, como o irmão falou, ele falou que as correntes eram por causa de Cristo. E isso tudo estava impactando a alta sociedade romana, porque ele não estava preso por crimes comuns. Ele estava preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. E que nós possamos, nas tribulações, nas situações difíceis, colocar sempre Deus em primeiro lugar, que nós iremos vencer. Amém? Alguém quer complementar um pouco sobre esse verso que a gente acabou de ler? Repita de novo, irmão, para os irmãos terem esquecido. Capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais saibam que estou preso por causa de Cristo. Exatamente. Paulo estava preso por causa de Cristo Jesus. Então, por isso que o tema da lição de domingo era Paulo, prisioneiro de Cristo. A gente vai estudar na próxima semana e durante esses 3 meses sobre a trajetória de Paulo, um pouco sobre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Quem quiser comentar mais um pouco sobre, fique à vontade. Pode levantar a mão, se não quiser a gente passa. Tá lá, irmão.